Resposta de vista ao feto de iniciativa do Poder Executivo, reencaminhado para apreciação da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Excelentíssimo senhor presidente, diante da apresentação do veto proferido pelo excelentíssimo prefeito, veto integral ao projeto 4757/2001, dispõe sobre a ampliação de representação dos profissionais de saúde junto ao Conselho de Saúde do município de Lagoa Santa e da outras providências. O vereador que a esta subscreve estudou o projeto e entendeu, após tomados os entendimentos sobre a matéria em questão, que tramitou com normalidade após o ciclo e o procedimento das feituras das leis, conforme a lei orgânica municipal e o regimento interno, atendendo todas as formalidades. Desta forma, devolvo o presente projeto para apreciação em plenário. Atenciosamente, Antônio Carlos Fagundes Júnior. Resposta de vista ao veto número 47, do projeto número 4743 de 2017, que institui o Dia do Quilo no município de Lagoa Santa e da outras providências. O vereador que esta subscreve estudou o projeto e entendeu, após tomados os entendimentos sobre a matéria em questão, que tramitou com normalidade após o ciclo e o procedimento das feituras das leis, conforme a lei orgânica e o regimento interno, atendendo todas as formalidades. Desta forma, devolvo para que o projeto seja apreciado em plenário. Resposta de vista ao projeto 4337/2017. O vereador que esta subscreve estudou o projeto e entendeu que, após tomados os entendimentos sobre a matéria em questão, que tramitou com normalidade e após o ciclo de procedimentos das feituras das leis, conforme a lei orgânica e o regimento interno, atendendo todas as formalidades. Desta forma, devolvo o presente projeto para apreciação do plenário. Resposta de vista ao veto número 4675 de 2017. O vereador que esta subscreve estudou o projeto e entendeu, após tomados os entendimentos sobre a matéria em questão, que tramitou com a normalidade o ciclo e procedimento das feituras das leis, conforme a lei orgânica municipal e o regimento interno, e atendendo todas as formalidades, devolve o projeto para que o projeto seja apreciado em plenário. Veto integral ao projeto 4756, que dispõe sobre a garantia de representação dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional junto ao Conselho Municipal de Saúde do município de Lagoa Santa e da outras providências. O vereador que a esta subscreve estudou o projeto e entendeu que, após tomados os entendimentos sobre a matéria em questão, que tramitou com normalidade após o ciclo e procedimento das feituras das leis, conforme a lei orgânica, o regimento interno e atendendo todas as formalidades. Dessa forma, devolvo o presente projeto para apreciação do plenário. Lagoa Santa, 2 de março de 2018. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto dos Santos, vereador municipal da Câmara de Lagoa, vereador municipal de Lagoa Santa. Resposta ao ofício 171 da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Senhor vereador, em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Senhoria solicita providências no sentido de verificar, junto à Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, a respeito das imagens que foram retiradas do arquivo do Fórum de Lagoa Santa em 30 de agosto de 2013, encaminhamos anexo a cópia de comunicação interna número 45 de 2018, que trata do referido assunto. Esperando haver esclarecido quanto ao questionamento, reiteramos nosso apreço e nos colocamos em inteiro dispor para melhores esclarecimentos. Se passou uma cópia para cada...
Então, ele vai passar uma cópia para cada vereador e explicar, porque realmente é uma coisa bem longa. Tira uma cópia para cada vereador. Resposta de vista ao veto integral do projeto 4706 de 2018. Excelentíssimos senhores, essa vereadora, em resposta à vista requerida ao veto integral do projeto de lei número 4606 de 2017, que dispõe sobre a criação da Comissão de Mediação de Conflitos na Câmara Municipal, nas escolas, na rede municipal de ensino de Lagoa Santa e da outras providências para análise do veto, ora proposta pelo Poder Executivo, vem informar o seguinte: é inegável a necessidade de garantir que o ambiente escolar seja harmonioso e livre de conflitos. Neste sentido, é que se torna fundamental o papel da Comissão de Mediação de Conflitos nas escolas do município, que possui função principal de evitar conflitos existentes no âmbito escolar e solucionar de maneira íntegra aqueles já existentes. Ante o exposto, declaro que sou contrário ao voto integral ao projeto 4706 de 2017 e requeiro dos nobres e diz que mantém o projeto de forma o qual foi aprovado nesta Câmara Legislativa. Atenciosamente, Aline Aires. Terminou. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Fabiano Moreira. Gostaria de pedir a inversão da pauta. Solicitação concedida, vereador. Gostaria de registrar a presença do vereador José Quintino Marques. Gostaria de pedir o nobre secretário de Saúde, senhor Gilson Urbano, que assumisse a bancada, o secretário. O púlpito, né, o parlatório. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Aline e todos os vereadores dessa casa. Boa noite à população de Lagoa Santa. Estou à disposição. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Fabiano Moreira. Eu queria saber se eu posso começar, porque Vossa Excelência sabe que eu tenho um compromisso em Brasília amanhã, inclusive para tratar de questões de saúde. Vou até informar isso ao nosso secretário aqui. E como eu vou às 20h30, eu queria saber se eu posso começar com algumas perguntas que eu tenho para fazer. Sinta-se à vontade, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Aline, demais vereadores, servidores dessa casa, público presente, servidores do nosso gabinete, dos demais gabinetes, população que nos assiste, nos escuta, servidores da prefeitura aqui presente, na pessoa da Virlaine, pessoa a qual eu admiro e estimo muito. Recentemente fiz até uma defesa para que seja efetivado como secretário de Bem-Estar Social. Antes de iniciar minhas perguntas para o Gilson e cumprimentá-lo, eu queria primeiramente cumprimentar todas as mulheres. Essa semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, na pessoa da vereadora Aline, que é o símbolo feminino nessa casa, eu cumprimento todas as mulheres que trabalham nessa casa, todas as mulheres que trabalham na prefeitura, todas as mulheres da nossa cidade, pela passagem aí que se aproxima do Dia Internacional da Mulher. Gilson, é um prazer recebê-lo aqui. Eu tenho alguns questionamentos pontuais, e aí eu vou fazendo paulatinamente, para que fique mais fácil de ser respondido. Mas, antes de mais nada, eu queria até deixar claro aqui que, assim como eu disse quando eu tomei posse, e disse também no meu discurso de posse aqui como vice-presidente dessa casa, que eu não iria ter nenhum tipo de conduta com ninguém, do ponto de vista do Executivo, da forma que eu fui tratado quando estive ocupando esse cargo de 2013 até março de 2016. Quem conhece da história sabe do que eu estou falando, eu não vou entrar nos detalhes, mas a história já provou que, infelizmente, eu não tive um minuto de paz quando eu estive à frente do cargo. Aliás, nem um minuto mesmo.
Então, os questionamentos que eu vou fazer aqui é só do ponto de vista de esclarecimento mesmo, no cumprimento do meu papel enquanto agente fiscalizador e cumprindo meu papel dos questionamentos que eu recebo no dia a dia da população. Recentemente nós conversamos, até trocamos mensagens em virtude de algumas conversas truncadas, que eu tomei conhecimento, você me esclareceu muito bem, e quero deixar claro que eu acredito na sua palavra, né, algumas conversas no sentido do que se fala lá, do que se fala aqui, de condutas de reuniões paralelas entre vereadores e você em relação à minha pessoa. Enfim, isso para mim, isso não motiva nenhum dos questionamentos que eu vou fazer aqui. Quero deixar isso bem claro e serei extremamente cortês, pelo respeito que você merece, pelo desafio que eu sei que você está tendo à frente da pasta, e logo justifico, quando fiz a defesa do nome da Virlaine aqui, foi na reunião da Comissão do Minha Casa Minha Vida, a qual eu participo junto com o vereador Artileu, o vereador Nil também estava presente, e eu entendo que são duas pastas extremamente complexas, extremamente pesadas, e que não deve estar sendo fácil ser secretário de duas pastas. E eu acho que a Virlaine é um símbolo, tive a oportunidade de trabalhar com ela, e eu acho que ela agrega muito. Então, a defesa foi nesse sentido, em nenhum momento depreciando o trabalho que é hora desenvolvido na Secretaria de Bem-Estar Social. Bem, tem algumas questões, Gilson. Recentemente, eu recebi uma carta de uma servidora. Essa carta foi protocolada no gabinete do prefeito, então não se trata de questão aí paralela, foi dia 2 de fevereiro. Uma servidora que eu vou preservar a identidade dela, ela não me pediu isso, mas como foi protocolado no gabinete do prefeito, acredito que você já tem conhecimento do fato. Ela relata que, ao tentar ajudar uma usuária, em virtude de uma dificuldade que a usuária estava tendo, de um agendamento de um exame, ela, pelo fato de me conhecer e ter meu celular, aliás, meu celular pessoal é público na cidade, eu divulgo ele nas redes sociais, ela fez contato comigo no intuito de tentar ajudar. Porque o fato da gente ter ocupado esse cargo, a gente acaba tendo contato em outras cidades, eu tenho muitos amigos em Belo Horizonte, e volta e meia a gente acaba contribuindo com o usuário, até mesmo com o serviço. E ela relata que ela foi, de certa forma, palavras dela, tá? Que está aqui na carta, ameaçada pela gerente, pelo fato de ter ligado para mim. E como recentemente eu fiz algumas visitas às unidades de saúde, eu escutei relato dos servidores nesse sentido também. Estavam se sentindo, de certa forma, constrangidos em poder me abraçar, ter contato comigo. Isso me causou profundo desconforto, porque eu tive o cuidado de enviar um ofício para Vossa Excelência, para o prefeito, para você e para o prefeito, nossa autoridade máxima, informando que eu ia nas unidades. E no ofício eu deixei claro que eu não ia fazer uma visita de forma alguma para emitir qualquer tipo de juízo de valor. Volto a dizer, porque eu passei por isso, por pessoas que nem chegaram ao ponto de me conhecer. E aí, além dessa carta, foi dia 2 de fevereiro, nessas visitas que eu fiz, uma funcionária do CEL me ligou desesperada, que é a coordenadora do CEL, e eu liguei para essa coordenadora, para a Selma, perguntando para ela o que tinha ocorrido, ela estava em pânico, com medo de perder o emprego. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço é, tem algum tipo de orientação que não pode conversar comigo, não pode ter contato comigo, ou quando chegar lá tem que avisar imediatamente a gestão? E não estou dizendo que isso parte de você, tá, Gilson? Mas eu quero te relatar o que está acontecendo e eu queria entender melhor se existe isso, se existe uma postura nesse sentido, porque quando eu enviei um ofício eu não recebi resposta contrária e acho que não o fez porque o vereador tem o direito de ir no espaço público. Então, esse é meu primeiro questionamento, antes de fazer outros do ponto de vista técnico também. Obrigado. Vereador, boa noite.
do gabinete do prefeito e tudo. Tá. Eu vou te fazer, ter o cuidado de entregar uma cópia também. Ainda nesse sentido, Gilson, eu queria aproveitar, justificar uma situação que tem ocorrido, e nessa justificativa também fazer um pedido. Também ficou um clima um tanto quanto desconfortável, porque eu tenho recebido as respostas da Secretaria de Saúde via gabinete do prefeito. Eu não tenho enviado ao prefeito as correspondências para a saúde com o intuito de passar por cima de você ou enviar exclusivamente para você. Tá? E também vou te chamar de você e você tem liberdade de fazer o mesmo comigo, como fez. Eu fiz isso porque, durante o ano de 2017, eu encaminhei 78 ofícios para a Secretaria de Saúde e só obtive resposta de 8. E aí eu tive uma reunião com o prefeito no fim do ano passado para tratar da questão do Conselho Municipal Antidrogas, que é uma outra questão que eu vou depois te perguntar, e já recebi até uma resposta sua nesse sentido. E o prefeito orientou, não, fique à vontade, pode mandar para ele com cópia para mim, ou para mim com cópia para ele. Então, desde então, eu tenho feito isso, com orientação do próprio prefeito, nessa reunião que aconteceu em novembro, com a presença do vice-prefeito, para tratar do Conselho Municipal Antidrogas. Então, eu queria pedir, assim, até para eu acho que não vejo necessidade, do meu ponto de vista, eu tenho que enviar correspondência ao prefeito para você ao mesmo tempo. Eu imagino, e sei que a sua demanda é muito grande, então, talvez os técnicos, ou alguém que recebe isso, poder responder para que você possa me encaminhar, ou até um próprio técnico, tem necessidade de um de seu secretário, eu não tenho esse tipo de exigência, é importante que a informação flua, né? Então, é só para justificar isso e fazer esse pedido realmente, que em 2017 eu senti e tratei aqui nesse plenário dessa dificuldade de receber resposta da Secretaria de Saúde. Vereador, eu tive o cuidado, o nosso líder aqui na casa me ligou e disse para mim que eu estava tendo um tratamento diferenciado na resposta. O Carlos pode testemunhar isso aqui. E eu disse para ele, eu falei, não. E qual foi a minha surpresa? Que quando a gente olha, um dos ofícios que a gente respondeu foi exatamente para ele, via gabinete do prefeito. Então, a orientação que todos os secretários têm é que passe as respostas todas ao gabinete. Essa é uma questão que foi definida, isso, metade do ano passado, vereador. Então, todos aqueles que receberam resposta, receberam via gabinete do prefeito. Então, não é uma indiferença ao pedido do senhor, todos que receberam respostas, receberam via o gabinete do prefeito. Então, foi uma orientação, eu estou recebendo aqui, vou... então, é nesse sentido, não é porque o vereador Fabiano Moreira, o vereador Carlos, o vereador Nil, todos têm recebido resposta via gabinete do prefeito. Ok, obrigado. Ainda nessa linha de resposta, Gilson, eu encaminhei no dia 22 de novembro o ofício 509, e depois eu reiterei em 2 oportunidades, referente aos equipamentos que foram adquiridos pela Prefeitura para a Santa Casa. Como eu não tive resposta ainda, eu quero te deixar à vontade, se você não quiser tratar desse assunto aqui, depois a gente poder agendar um horário, conversar em particular, mas essa resposta é uma das que nós não recebemos ainda, referente à doação desses equipamentos, e a aquisição desses equipamentos, conforme foi anunciado no dia do evento que teve lá no hospital. O evento ocorreu no dia 23 de novembro, onde foi anunciado essas aquisições de equipamentos. Então, só para reforçar o pedido de resposta, e havendo necessidade, não tem dificuldade nenhuma, a gente pode conversar pessoalmente sobre essa questão desses equipamentos. Tá. Eu vou responder, deixo aberto para marcar uma reunião, se for o caso. Quando nós assumimos a gestão, e eu disse, vereador, e o senhor sabe, que a gestão passada não fez a transição do governo. E a Secretaria de Estado da Saúde liberou equipamentos para a urgência e emergência. Durante aquela solenidade, a maior parte dos equipamentos são equipamentos que vieram da rede da urgência e emergência do Estado. Evento do pós-Copa. Então, para que todos possam entender, foi distribuído equipamentos que não foram utilizados na Copa, esses equipamentos estavam no Jardim P, nós liberamos parte deles. E a outra parte que está lá naquele evento que foi anunciado, esses foram de recurso próprio do município. Eu posso
podemos marcar, e se for o caso, eu mostro os que foram adquiridos com repasse de recursos para o hospital e os que vieram da rede da urgência e emergência. Ok, o ofício ele trata exatamente disso mesmo, perguntando, né, o valor, quais foram os equipamentos. Aí, sinta-se à vontade, se você prefere me passar essa resposta pessoalmente, mas se puder encaminhar por escrito, já que eu encaminhei o ofício, eu vou ficar muito grato a você se puder respondê-lo. Farei isso. Eu farei o fluxo de... Já respondi, inclusive, ao gabinete do prefeito. Vou reiterar. Okay. Agora, o fluxo, eu volto a dizer para o senhor e para todos os vereadores, esse é o fluxo que o governo definiu. Responde até para que o governo possa ter esse controle lá com a ANAD. Gilson, como eu citei aqui agora há pouco sobre a questão da reunião que eu tive em novembro, sobre o Conselho Municipal Antidrogas, você vai se recordar que nós tivemos audiência pública aqui no dia 3 de agosto. Nessa audiência ficou acordado que o Conselho seria reativado até aí em meados do mês seguinte, em 30 dias, foi o que consta na ata da audiência. Depois nós tivemos a reunião no dia 27 de setembro, foi o primeiro desdobramento dessa reunião, e aí, na ocasião, você foi muito bem representado, você justificou a ausência, foi representado pela coordenadora do CAPS, peço perdão, não me recordo o nome dela aqui agora. Nessa reunião, ficou acordado que o Conselho seria reativado até o fim de novembro, esse fato não ocorreu. Aí eu tive contato com o prefeito assumiu um compromisso comigo que o Conselho seria reativado até o fim de dezembro, novamente isso não ocorreu, e aí eu tenho aqui os ofícios reiterando sucessivamente esse pedido. A minha inquietação, Gilson, é porque a reunião, você participou, você viu que foi uma audiência, salvo o melhor juízo, que teve a maior presença de público nessa casa, no ano passado, inclusive com a presença de diversas autoridades, como você, secretário de Educação, Polícia Civil, Polícia Militar, né, as entidades aqui que fazem trabalhos para dependentes químicos, isso gera uma frustração nas pessoas. Né? Eu tenho contato celular de todos, nós criamos até um grupo no WhatsApp chamado Política Antidrogas, e eu sou cobrado, não que eles me responsabilizam, mas diz, por isso que a gente não vai na Câmara, por isso que a gente não acredita no poder público, trata e não cumpre, tem reunião e nada se funciona, nada se anda. Esses discursos que, no momento, ele está até muito mais forte por causa do momento de falta de credibilidade da política no país. E aí, eu recebi, né, um documento de vocês, agora, mais recentemente, informando que vocês estão reavaliando o Conselho, dada a complexidade, e estão se comprometendo a encaminhar um projeto de lei aqui para a nossa casa até o dia 30 de março. Quer dizer, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 8 meses, mais o período que vai tramitar aqui na casa, até voltar para a sanção, até o Conselho efetivamente funcionar, eu acho que assim, no melhor cenário, a gente vai demorar aí de 10 a 11 meses, ou seja, quase um ano, entre uma discussão para que o Conselho seja reativado. Então, assim, eu não é no intuito de fazer crítica, eu chamo por reflexão mesmo. Vamos me empenhar nisso, você assumiu os compromissos conosco, o prefeito também. Essa é uma pauta extremamente complexa aqui na cidade, eu acho que nenhum dos meus colegas aqui vão contestar isso. E é importante a gente chamar essa discussão, né? A participação popular é algo extremamente importante. Aprovamos nessa casa aqui semana passada, um projeto até de minha autoria, da criação do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Eu espero que esse projeto seja sancionado, porque quanto mais a gente se convida a sociedade a participar, é importante. Então, eu queria pedir isso mesmo, né, porque passou-se tanto tempo, os compromissos foram assumidos e ele não ocorreu. Então, fica aqui o meu pedido, né, mais uma vez um pedido a você, para que esse prazo agora, de 30 de março, né, o fim desse mês, que ele não passe disso, que esse projeto chegue para que a gente aprove ele aqui em caráter de urgência, para que a gente possa reativar a esperança na Polícia Civil, Militar, nessa casa, nas entidades envolvidas, nos moradores que estiveram aqui, para que a gente possa rediscutir efetivamente a política antidrogas no nosso município. Então, a minha ponderação é essa, nesse sentido, dessa pauta. Se eu quiser fazer alguma colocação, eu tenho outras perguntas ainda. Assim, sendo bastante breve, a pauta é importante, ela saiu da Secretaria de Estado da Saúde, vereador. Dentro do Estado não está definido aonde que está esta política. Nós pedimos ajuda, verificamos que a lei ela precisava ser atualizada e instituiu um conselho que tinha sérios problemas, inclusive na sua estruturação achamos por bem encaminhar.
esse prazo será cumprido, sim, de encaminhar o projeto de lei. É isso. Eu queria agora falar sobre o hospital, Gil. Semana passada, a minha filha passou mal e eu fui ao hospital. Você pode puxar lá, o nome dela é Ana Laura Duarte. Vocês vão observar lá que tem um registro dela lá de atendimento comigo e com a minha esposa. Eu quero aqui elogiar de público os servidores públicos do hospital pelo atendimento. Em momento algum me identifiquei como vereador, apesar que eu acho que isso é quase impossível hoje, né? Apesar de eu ser de fora, né? Como dizem aí, tem pouco tempo de cidade, só 5 anos, mas acho que a figura da gente acaba ficando conhecida. E o fato de eu ter sido secretário, muitos também me conhecem. Passamos pelo acolhimento, a classificação de risco, e aí eu quero fazer um testemunho aqui, que talvez não é do seu conhecimento, é no intuito de ajudar. Depois que se passa pela classificação de risco e que o paciente entra lá para dentro, ele só pode entrar com o pai ou com a mãe. Até aí está tudo correto. E lá dentro está uma situação, pelo menos naquele dia, Gils, caótica. Mães com bebezinhos no colo, a minha filha sentada lá do lado, esperando atendimento, paciente chegando em estado grave, tudo no mesmo espaço. E estava muito sujo, banheiro muito sujo, corredor muito sujo. Então, assim, conversar lá com o administrador do hospital sobre essa questão foi, assim, lamentável. Não fiz registro, não fiz foto, porque eu imaginava que você viria aqui. Então, eu estou fazendo um clamor aqui mesmo, eu vi isso de perto. Então, assim, não tem nada com atendimento dos profissionais. Demorou, sim, não nego que demorou, mas não quero entrar nessa seara. Classificação de risco é para isso, ela estava com febre, dor de garganta, não era um caso realmente grave, né? Então, pelo conhecimento que eu tenho, eu não posso questionar isso. Seria até imprudente da minha parte. Ficamos lá 1h40, não houve atendimento da pediatra, piorou porque era horário de troca de plantão, então também relevo isso. Mas a situação, depois que o paciente sai da antessala lá para dentro, não é muito diferente do que se vê do lado de fora. Às vezes, do lado de fora está passando imagem que lá dentro não é real. E aí eu quero emendar com a questão disso. Eu mandei um ofício para você, para o Paulo Pacheco, que é o interventor, questionando se com a redução do valor do repasse do município para o hospital, se haveria prejuízo de serviço. Você me respondeu que não haveria prejuízo, mas eu tenho informação dos médicos e de profissionais lá de dentro, Gilson, que houve redução, sim, de escala de profissional, inclusive da pediatria. Então, assim, eu não estou dizendo que você não faltou com a verdade, eu não gosto de usar esse termo, até porque é muito indelicado, né? Mas que houve redução, houve sim. Então, assim, como que fica essa situação? Né? Houve, não houve? Os médicos estão mentindo? Os profissionais estão mentindo? Porque, como é que é realmente essa situação lá? Né? Houve redução de honorários, né, de pagamento, o valor do pagamento do salário do profissional diminuiu? Porque eu escutei isso, eu queria te dar essa oportunidade, eu sei que o hospital está sob a gestão não sua diretamente, a gente entende isso perfeitamente, mas é o principal prestador nosso hoje, e eu queria entender isso, né? Houve ou não houve? O que de fato é real nessa história, apesar da sua resposta para mim ter sido que não houve, mas eu escutei dos médicos que houve redução, sim, de escala, tem menos profissionais hoje do que antigamente. E se tem menos profissionais, eu acho que é indissociável a gente entender que tem prejuízo do ponto de vista de atendimento. Não houve atendimento. O que tem ocorrido dentro do hospital, e aí é bom ter uma comissão nessa casa que está se investigando isso, o que houve foi uma readequação de recurso financeiro. Está nos nossos relatórios, nós temos comissão. Vou dar um exemplo aqui para o senhor. A questão do raio-x, por exemplo, tem uma glosa lá de quase R$300 mil. O senhor imagina 9 mil refeições no mês, cirurgias sendo realizadas de forma não perenes, não regulares. E por que não houve redução? Isso aí eu estou falando com muita clareza, porque todos os meses, na decisão judicial que afasta a empresa prestadora de serviço à ocasião, a juíza foi muito sábia, mas a promotoria, ela definiu que a cada 15 dias houvesse uma reunião entre município, e lá está nessa reunião o prefeito, representando o município, o secretário, representando a pasta, mais os 2 interventores e mais o gestor.
Então, o que acontece? O que houve, vereador, foi uma adequação do orçamento em relação ao serviço prestado. Por exemplo, hoje nós temos no hospital, que não tinha anteriormente, nós temos ambulatório. O ambulatório tem gerado cirurgias nessa cidade. Está lá na secretaria para ser autorizado na próxima sexta-feira 110 cirurgias. Lá está para ser autorizado até a próxima quinta-feira 40 cirurgias de catarata. Então, isso é de forma regular. Agora, a verdade é que tinha um carro que pegava o funcionário na cidade de Contagem, na cidade de Belo Horizonte, e o povo de Lagoa Santa pagando. Isso nós tínhamos que adequar. Nós falamos isso aqui, isso é fato. Então, veja bem, se o município coloca hoje de 1.078.000 dentro do hospital, tem que ter uma equação que feche. Então, isso é fato. A questão da redução, não. E aí é só a gente comparar os dois contratos. Nós vamos verificar que não há redução. Não há redução da clínica médica, não há redução. Continuamos com o plantão das especialidades que já haviam e continua, só que agora tendo um controle, vereador. Então, veja bem, ajustes tem. O hospital ficou, por um bom tempo, funcionando de forma quase que um ano, onde nós não tínhamos a gestão absolutamente sequer da regulação. É bom a gente colocar aqui claramente, nem da regulação a gente tinha. Hoje nós temos o controle da regulação, ou seja, a gente abre mão da regulação, não pode, o senhor sabe, o senhor foi secretário por mais de uma vez, e o senhor sabe disso. Então, não houve, eu até sugiro que a gente faça uma discussão, a Comissão de Saúde, para a gente apresentar esses dados e colocar esses dados. Eu acho que a gente fez isso em 2010, quando o hospital, aqui nós chegamos em 2009, para reabrir a porta do hospital. O senhor lembra, vereador Carlinhos? Né? O hospital estava fechado. O que nós fizemos naquele momento? Chamamos todo mundo para poder conversar. Agora, o interesse de uma categoria não pode... O senhor já deve ter passado pressões enormes com categorias de profissionais da saúde, isso é normal. Agora, não dá para a gente ter um plantonista que não faz cirurgia, vereador, não dá. Né? Então, a gente tem conseguido fazer. Só para o senhor ter uma ideia, hoje nós estávamos sentados, no final dessa tarde, fazendo uma discussão, Belo Horizonte, e aí teve uma questão, eu estou trazendo aqui um dado, que os senhores vereadores talvez não saibam. Belo Horizonte parou de fazer algumas cirurgias da cardiologia e cirurgias ortopédicas, porque a Anvisa mudou. Então, você tinha, por exemplo, uma lâmina de Chivli, que ela poderia ser, o Nil médico, sabe do que eu estou falando, você podia reprocessar essa lâmina até 5 vezes. A Anvisa falou que não pode mais. Então, a gente tem que se adequar a essa realidade. É R$400 essa lâmina, nós estamos fazendo essa discussão para poder comprar aqui, porque Belo Horizonte não pode comprar. Então, essas questões todas é que nós estamos sentados agora e sentando e conversando. O que eu posso falar e volto a dizer, eu disse aqui, Carlinhos me perguntou 3 vezes, o vereador Carlinhos me perguntou 3 vezes, o hospital com esse valor vai fechar, e eu disse que não iria, e o hospital continua de portas abertas. Hoje, nós temos mais elogios do que reclamações. Agora, reclamações tem ainda, e tem que ter mesmo, porque a gente ainda não chegou num padrão necessário, a gente ainda não tem uma cultura hospitalar, nós saímos de um pronto atendimento, porque para nós a avaliação é que o hospital, até o mês de setembro, quando encerrou o contrato, a gente basicamente tinha só lá pronto atendimento. Agora a gente está começando a desenvolver uma política de hospitalar. O hospital interna, o hospital evolui, o hospital transfere, o hospital faz cirurgia. E é isso que nós estamos tentando fazer. Sugiro ao senhor que, quando visitar lá, seja como pai, seja como cidadão, seja como vereador, procure, porque lá tem um dispositivo da ouvidoria. É bom porque o Paulo Boschi, que é o diretor-geral, ele é muito cuidadoso e ele trabalha com essas questões. É uma sugestão que eu faço a toda a cidade de Lagoa Santa. Quando a gente pontua e coloca, aí a gente tem mais condições de ser mais assertivos
nos problemas que a gente tem, que ainda são muitos. Você colocou aí a questão pela falta dos recursos ou a diminuição drástica, né, dos recursos do Estado e da União, a relação das cirurgias. Ainda tem cirurgia sendo realizada para morador de outra cidade? Não, só reguladas. Só reguladas. Então, mas as reguladas tem, né? Sim, sim, tem. Okay. A gente tem, inclusive está tendo uma campanha agora, vereador, em que R$220 mil alocados de outros municípios para realizar, Sabará, Mariana, e é importante que a gente receba esses pacientes até para a gente poder fazer uma série histórica para poder voltar. Agora mesmo estamos fazendo uma conversa com Sabará para passar 150 AIHs para fazer as cirurgias eletivas, mas hoje é só reguladas. Então, vou dar uma sugestão aqui, que nem para você, talvez é para a comunicação da prefeitura. O cidadão comum é natural que ele não entende como que é isso, né? E aí eu estou te fazendo essa pergunta aqui que eu já imaginava que era regulado. Mas no momento que a gente está vivendo crise, e nós que atuamos na gestão até entendemos a necessidade disso, você colocou muito bem. Agora, o cidadão que está aí fora, ele não concorda. Ele acha que tem alguém de fora tomando o lugar dele, né? Ele não entende gestão do SUS. Então, talvez ser feita uma discussão nesse sentido e de esclarecer, né, que isso é norma, que isso é regra, que isso é necessário, porque tem muitos usuários do SUS questionando isso. E por mais que a gente explique para alguns, quando vem do ponto de vista de vereador, não é a mesma coisa quando vem do ponto de vista do executivo. Então, por isso que eu te perguntei, porque há um questionamento significativo em cima disso. A outra coisa, Gil, eu só queria aqui, de pronto, já deixar isso claro aqui no plenário, para você, para não parecer que é posicionamento de oposição, até porque eu deixei claro aqui que eu me posiciono aqui como vereador independente, o que for bom eu vou apoiar, o que for ruim eu vou criticar. Eu não concordo do hospital passar a ter convênio. Então, aceito as críticas, não é de você ou de qualquer colega aqui, ou da população, de quem tem Unimed, não. Porque eu faço que eu guardo isso aqui como troféu. Em setembro de 2014, saiu essa matéria no jornal Fala, 100% SUS, e quem leu essa na matéria só faltava me chamar de louco, né? E aqui nessa casa também chegaram a dizer isso, que seria impossível um hospital funcionar 100% SUS. E como sanitarista que você é, né, e eu também defendo o Sistema Único de Saúde, e acho que é o bem maior que nós temos, eu acho que vai ser um retrocesso, se nós deixarmos o nosso hospital não ser mais 100% SUS. Eu entendo a falta de recursos, eu sei que você está sendo questionado, o hospital precisa de subsistência, mas eu acho que é um grande troféu que a gente tem. Lagoa Santa tem dado exemplo, desde quando esse hospital foi reaberto, até hoje, independente dos problemas que tem. Urgência, emergência e gestão hospitalar é problema aqui em todo o Brasil. Mas deixarmos o nosso hospital não ser mais 100% SUS, eu não concordo. Então, já manifesto aqui que se realmente isso começar a se concretizar, não sei se isso é real, é o que a gente escuta nos bastidores, em virtude da necessidade, mas o meu posicionamento é contrário. Então, já estou antecipando aqui que eu não concordo com isso. E acredito tanto no sistema, e não estou aqui fazendo propaganda, não estou pegando carona, que eu preferi levar minha filha lá, por acreditar no SUS, do que levar ela em Belo Horizonte na Unimed. Né? Minha esposa trabalha em banco, ela tem plano de saúde da Unimed pelo banco dela, eu poderia ter levado. Então, assim, só para já me posicionar aqui, Gilson, para não parecer nenhuma posição contrária se isso vier a ocorrer. Tá certo? O debate franco e verdadeiro sempre é bom, né? A grande questão é o seguinte, e aí, assim, eu não vou entrar na seara, mas só para se ter uma ideia, aquele convênio, o 190, o Estado, nada, vereador, nada. O Ministério da Saúde, nada. Né? Então, assim, a situação do financiamento da saúde, ela está muito complicada, o ente Estado não tem colocado, não tem assumido esse compromisso, isso não é só Lagoa Santa, é Belo Horizonte. Nós tivemos aí a Santa Casa de Belo Horizonte, o segundo maior prestador SUS do Estado de Minas Gerais, né, um impacto enorme, ele teve 40% dos seus leitos fechados, durante um tempo significativo. É como se nós tivéssemos tido a notícia de que fechou um Risoleta Neves. Então, do impacto que isso tem. Né? Então, assim, a gente precisa, e eu estou com muita esperança de que, ao começar esse processo eleitoral, que o governo de Minas tire o dinheiro, essa poupança que deve estar muito grande, e comece a pagar, de fato,
os compromissos que ele tem com Minas Gerais, com a saúde de Minas Gerais, né? Em relação a isso, Gilson, o Nalton deve ser nomeado, se é que não foi, disse que sairia semana passada, eu não vi portaria nenhuma, que o Nalton deve ser efetivado como secretário de Estado da Saúde. Faço até uma crítica aqui ao governo do Estado, a gente vivendo esse número absurdo de mortes de febre amarela, nosso Estado estava sem secretário de Estado da Saúde, né? Isso mostra a falta de compromisso do Estado com a saúde dos mineiros, né? O Sávio Souza Cruz pediu exoneração para cuidar da campanha dele a deputado, a reeleição a deputado. Eu estou dizendo isso porque eu já solicitei, Gilson, ao Nalton, há um compromisso da chefe de gabinete dele, que será feita uma agenda com todos os vereadores, então vossas excelências serão avisados por mim com antecedência. Então, já antecipo o convite aqui para que todos os 15, juntamente com a Secretaria de Saúde, até com o prefeito, se entender, que a gente vá numa caravana à Secretaria de Estado para cobrar isso que você está falando, que a gente está escutando há muito tempo, a falta de compromisso do Estado. Porque uma coisa é o Fabiano ir sozinho, outro vereador ir sozinho. Então, independente dos posicionamentos políticos aqui, eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar. Então, eu garanto o seguinte, ele vai nos receber de um jeito ou de outro. Porque se demorar a marcar, minha estratégia para marcar vai ser outra. Né? Aí eu vou para lá e vou ficar lá, assim, você está avisando aqui, eu vou ficar lá, na porta de vidro da Secretaria de Estado, eles vão ter que fechar o centro administrativo lá, comigo lá dentro. Porque eu já estou pedindo há muito tempo, o Sávio enrolou, agora o Sávio saiu, mas tem uma promessa que ainda no mês de março, assim que ele fosse efetivado, essa agenda vai ser confirmada para que todos os vereadores possam ir. Gilson, eu queria te fazer um pedido. Não fecha a unidade de saúde do Morro do Cruzeiro, não. Estão falando que aquela unidade de saúde vai ser fechada. Então, a população lá tem polvorosa. Eu também te encaminhei esse documento em dezembro, para você e para o prefeito Rogério Avelar. Sei das dificuldades financeiras, mas não vamos fechar o Morro do Cruzeiro, não. Tem muito idoso lá em cima, muita mãe com criança de colo. Descer o morro, a mobilidade urbana lá em cima já não contribui, os horários de ônibus já não são adequados. Então, assim, não é corporativismo, porque foi na minha gestão que abriu aquela unidade, não. Mas eu queria fazer um pedido mesmo para a comunidade, pensar com carinho e não fechar. Né? Porque tem se escutado, também não sei se é verdade, tá, Gilson? Que havia uma grande chance de ser fechado. Então, se você quiser falar sobre isso também, mas eu estou antecipando o pedido. Eu quero sim. A gente tem que tomar esse cuidado com as coisas que, às vezes, elas chegam, sabe, vereador? O que acontece? Nós conseguimos transformar as equipes todas de apoio que a gente tinha, que tinha médico, tinha enfermeiros e tinha um custo, transformá-las em equipes de saúde da família. Graças a Deus, o Ministério já reconheceu. Acontece que o Promissão, que é uma equipe hoje que passa de mais de 5.000 habitantes, e parte dessa população que impacta hoje o Promissão são usuários do Sistema Único de Saúde que estão ali na região do Sobradinho. Então, no desenho que a gente está fazendo, é a junção do Morro do Cruzeiro com o Sobradinho. Então, nós estamos aí buscando o imóvel, não tem momento algum falando que vai fechar a unidade. Então, a gente já respondeu também, não sei se chegou ao seu gabinete essa resposta, a gente está fazendo essa junção. E se chegarmos a uma conclusão de que é possível manter uma unidade com um ponto de apoio, é possível. Nós já conversamos com a nossa equipe, já tivemos uma conversa da possibilidade de ter um médico tradicional e ter um médico da residência médica para atender Sobradinho e Morro do Cruzeiro. Tanto é que no nome que nós cadastramos é Sobradinho, Morro do Cruzeiro. Né? Então, não está se desfazendo a equipe, não. Da mesma forma, talvez tenha chegado mais pontualmente essa questão, mas a gente recebeu uma demanda muito forte no ano passado, dizendo que a gente estava fechando a unidade da Lagoinha de Fora. Não estamos fechando, só estamos organizando dentro do modelo que nós propusemos no plano municipal. É isso. Então, eu queria te pedir, se você puder anotar aí, me encaminhe essa resposta, porque eu não recebi, nem a dos equipamentos também, tá? As duas. Você falou que encaminhou para o gabinete do Rogério, nenhuma das duas eu recebi, tá? Aí, se você puder me reencaminhar, eu peço alguém para buscar lá amanhã, que aí, quando alguém falar comigo, já tem a resposta, não está aqui, não vai fechar não, pode ficar tranquilo. Gil, só outra questão, numa das reuniões que você compareceu às nossas comissões, foi colocado aqui que, na época que eu estive na secretaria, médicos que vieram do governo federal
que na época ainda o termo utilizado era o Provab, né, termo popular aí, e que esses médicos quase entraram na justiça contra a prefeitura porque estavam sem receber os incentivos. Eu tenho a relação, eu fiz contato com o Ministério, Gilson, eu estou com a relação de todos os médicos aqui, doutor Tiago Luiz Queiroz Ferreira, André Luiz Alves, Glauco Queno Oliveira, inclusive com e-mail e telefone deles, Patrícia Amanda de Carvalho, Edgar, Telson, Nilka, enfim, eu estou com a relação aqui, posso te entregá-la também. Nessa época, o município não tinha nenhum compromisso com esses médicos, eles escolhiam Lagoa Santa e era de responsabilidade deles o custeio de moradia, alimentação, o município só os recebia, eles recebiam a bolsa do Ministério. Então, assim, só porque, né, após aquele encontro aqui, eu fui abordado por alguns colegas vereadores, eu falei, gente, olha, eu tenho certeza que tem alguma informação truncada, ou houve um entendimento equivocado da minha parte, ou da forma que foi expressa naquela época, mas não tinha essa obrigatoriedade do ponto de vista do Ministério, não. Tá? Dessa época, não. Estou com a relação dos médicos aqui, inclusive do plano de trabalho, do contrato que eles tinham do Ministério para ser cedido à Secretaria. Vereador, eu não disse que foi na sua gestão. Eu falei que nós recebemos da gestão do secretário Exílio os seguintes médicos: André Luiz Alves, Daniel de Pinho Botelho, Patrícia Amanda de Carvalho, Edgar Álvares e Henrique Sena. Eles saíram na sua gestão, eles eram médico do Provab não tem incentivo, ok? Só para a gente poder aqui fazer esse alinhamento. Agora eu entendi, eles saíram do Provab, saíram do Provab. Voltaram isso. Aí quando foi? Agora tá claro. No segundo semestre, o Carlos me ligou, não fazendo fofoca, mas ele pediu, falou assim, olha, você estava na reunião, eu queria que você me esclarecesse. E o dia que você for lá, tanto é que o único documento que eu trouxe foi esse aqui. Eu não trouxe nenhum outro dado, aqui é a convocação. Então, vamos então esclarecer isso aqui. O que eu disse foi que a gestão passou para a gente, aderiu ao Mais Médicos, e aí eu estou respondendo a uma pergunta do presidente Leandro, que era vereador. Ele estava aqui e fez a seguinte pergunta: vocês estão implantando Mais Médico? Eu falei assim, não, vereador. Quando nós assumimos, nós já tínhamos 5 Mais Médicos, que eram esses médicos aqui. Eles migraram do Provab para o Mais Médico. E o município não estava assumindo compromisso com eles da bolsa do Mais Médico, vereador. É isso. Tá? Espero que esse assunto fique claro, e foi isso que nós falamos naquele momento. Obrigado. E aí, para finalizar, Gilson, no dia 5 de setembro, essa é a minha última pergunta, aqui também na reunião de comissão, foi anunciado que até o fim de novembro, no mais tardar em dezembro, o processo de castração de animais na nossa cidade iria iniciar, via poder público. E eu sei também que, paralelo a isso, estava sendo feito um censo dos animais. Como é que está atualmente isso? Porque também nós já estamos em março e a gente não viu nenhuma iniciativa nesse sentido. Nenhuma iniciativa, não. A castração iniciar, até para não ser injusto aqui. Isso está no radar? Como é que está o andamento? E estou perguntando porque quero de público aqui agradecer o deputado estadual Noraldino Júnior. Desde março do ano passado, tem sucessivos e-mails meus encaminhados a ele, pedindo uma agenda. Eu tive com ele na semana passada e ele garantiu que, se não ocorrer ainda nesse primeiro semestre, ocorrerá até o início de julho, o castramóvel aqui em Lagoa Santa, para ficar na nossa cidade durante 4 dias, para fazer um trabalho de castração. Então, como é uma pauta que a Assumir de Público aqui também deixou a desejar quando eu estive na secretaria, apesar que a gente fez uma campanha na época que castramos 100 animais, o que é muito pouco diante da demanda que a gente tem, aí eu tinha trago essa demanda para dentro do meu mandato. E aí, como tinha essa promessa, que foi que no dia 5 de setembro, que seria até o fim do ano, e eu não tive essa informação, quero saber como que está isso do ponto de vista público. Parece que vocês receberam uma emenda do Marcelo Álvaro Antônio, né, para aquisição de um castramóvel. Então, está se aguardando isso? É isso que vai startar via Poder Público Municipal? O que seria feito até dezembro que não ocorreu, diante do anúncio que foi feito aqui? Tá. Na realidade, não está no radar, está no centro das atenções do governo. São duas coisas paralelas.
nós iniciamos uma conversa com uma instituição aqui do município, todo mundo sabe quem que é, por uma questão de processo de licitação, eu não posso citar, porque senão eu vou macular, mas todo mundo aqui sabe, então, porque é a instituição que está apta a fazer isso. Nós levamos a pauta para o Poder Executivo, só que a gente não tinha rubrica orçamentária. A gente não tinha rubrica. Então, nós colocamos no orçamento, nós estamos... Qual é a fase hoje, atual? Eu não... se tiver alguma coisa diferente, os senhores me desculpem, mas eu estou colocando uma situação de hoje de manhã. Estava no jurídico o edital para o chamamento público, que pode ser que seja essa instituição e pode ser que seja outra, via o termo de referência que nós fizemos pela Miroski. Então, essa é uma ação que prevê a questão da proteção dos animais, feira de adoção, uma castração que ela é em menor quantidade, é aquela castração que não traz esse volume muito grande. A outra situação é que o nosso vice-prefeito, Breno Salomão, articulado com o Paulo da DM, e se não me engano, se eu tiver outro, me peço desculpas, né, articularam com o Marcelo Álvaro Antônio e o Fred Costa para fazer a liberação de um recurso de 120 mil para o castramóvel. O castramóvel é para fazer aquele mutirão mais acentuado, que a gente vai marcar um local no bairro, fazer aquela ação bairro a bairro. Então, com isso, são duas ações. A gente está caminhando com o termo de referência para o chamamento público de uma instituição parceira, e depois já está previsto, inclusive, nesse chamamento público, que quando a gente tiver o castramóvel, faz um aditivo para que ele possa fazer essa gestão, né? Porque senão a gente não teria condições. Foi isso, a gente não tinha orçamento. O censo foi concluído, o censo dos animais? Ele está na fase de tabulação e a nossa previsão é lançar na primeira quinzena de abril. Depois, então, eu vou programar com vocês uma reunião, até porque esse censo seria interessante, se a gente puder ter acesso a ele, dentro daquilo que o poder público puder socializar, para que essa ação do castramóvel que vai acontecer agora, ou no primeiro semestre, ou em julho, com essa solicitação que foi atendida com o Noraldino Júnior, a gente pudesse usar esse censo, até para contribuir dentro desse processo, que eles vão ficar aqui 4 dias, vai ser de quinta a domingo. Então, será uma ação bem ampla aqui na cidade nesse sentido. Você vê possibilidade? O censo, ele nos aponta os locais que nós temos, né, a ação. E, como o senhor também é sanitarista, o senhor sabe que a castração não é uma ação de saúde pública, ela é uma ação transversal, né? Então, é com recurso próprio da municipalidade. Você não pode gastar recurso do fundo. Então, o censo, ele vem exatamente, vereador, para nos permitir utilizar recurso e contabilizar, né, como recurso de saúde, porque de bloco, fundo a fundo, eu não posso utilizar, né? Nenhum secretário poderia estar utilizando. E a gente não tinha esse mecanismo. Se o senhor fez 100, muito provavelmente deve ter feito só com recurso da municipalidade, que do bloco não pode. E o censo vai nos permitir, porque o prefeito vai sancionar ou homologar o resultado via um decreto, aí vira política pública. É isso. A época nós fizemos em parceria com o GAPA aqui, certo, e com a Universidade Federal de Minas Gerais. Tá certo. Para finalizar, Júlio, quero te agradecer pela resposta, todas as respostas foram prestadas, e te informar que amanhã eu vou estar com o coordenador-geral da Rede de Urgência e Emergência do Ministério. Na outra ocasião que eu estive lá, junto com o deputado Jorge Milton, ele não nos recebeu. Quem nos recebeu foram 2 assessores, e a gente sabe que assessor não tem poder de decisão ampla. Então, amanhã eu vou estar com o coordenador-geral da Rede de Urgência e Emergência, novamente cobrando a visita técnica para a retomada do pagamento daqueles R$200 mil por mês da rede que o hospital tem direito e que, como você colocou aqui, está fazendo falta. Então, amanhã às 10 horas da manhã eu vou estar com ele lá em Brasília e te reporto o que eles vão nos dizer. Nós vamos fazer uma pressão o máximo que pudermos para que a gente consiga retomar esses R$200 mil aí, que é tão importante para o nosso hospital e para a rede de saúde também. Muito obrigado.
Neste momento, eu estou franqueando a palavra aos senhores vereadores. Caso... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Buressa. Boa noite, vereador Aline, presidente, demais pares. Por presente, um abraço a Marcela aí, minha vizinha, minha parceira, né, Vaguinho? Nossa vizinha. E todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo. Pessoal da Super FM aí, né, Arley? Parceira nossa aí. Secretário, eu não podia deixar de estar comentando, porque na hora de cobrar, a gente cobra. O papel nosso é fiscalizar, cobrar e está aí criando leis e, na medida possível, nós estamos aí na luta. E eu apoio um trabalho social na Lapinha e não saio desse hospital. Estou lá direto e, na hora de criticar, eu critiquei. Critiquei assim, né, para nós estar enturmando e melhorando e trabalhando unido em prol da nossa cidade, do nosso povo, da saúde. Eu quero dar os parabéns, porque eu vou lá direto, faço a minha pesquisa, e o vereador Fabiano falou, não falo que eu sou vereador, porque eu sou pedreiro, estou vereador. E eu queria fazer uma pergunta, primeiro, depois eu tenho que... eu queria ver, porque eu estou no Campinho direto, Lapinha, Sangrador, e é o lugar do nosso convívio. Teve esse problema doação de sangue, o pessoal está me perguntando, então eu queria que você explicasse o que aconteceu, porque acidente acontece, mas vindo do senhor aqui, a gente vai ficar muito satisfeito e o povo vai tentar entender lá para a gente estar trabalhando e entendendo a situação de cada parte, cada setor e com respeito. Até 2012, nós tínhamos uma programação junto ao Hemominas, que a gente tinha um ônibus que ia a Belo Horizonte com os doadores, vereador. Nós assumimos a gestão com todas as dificuldades que o senhor sabe, todo mundo aqui sabe, né? Então, a gente tinha que colocar um hospital para funcionar, recompor as equipes, né? Então, a gente tem uma vontade de que no segundo semestre a gente voltar com aquele programa de doação. Como que a gente tem feito hoje? Quando existe uma necessidade de doação em que pede, a gente tem liberado o carro para poder levar a família. Tá? Mas a gente acha que a gente, no segundo semestre, vai conseguir voltar àquela política de 2012, eu não sei como que aconteceu em 2013, 14, 15, 16, porque a gente não tem que ficar olhando isso. Mas a gente quer, na realidade, voltar a ter esse programa da gente levar as pessoas. E aí é uma articulação com o Hemominas e a gente vai trabalhar nesse sentido. Certo. É porque, senhor secretário, aconteceu, né, um imprevisto, e imprevisto acontece. É só para esclarecer para o pessoal, para o povo que está aí presente, que está nos ouvindo e nos assistindo. E outra coisa também, secretário, no início do ano passado, eu falei do senhor aqui, e hoje eu tenho que falar de novo. Eu quero dar os parabéns pelo trabalho prestado. É lógico que eu falo isso aqui 1000 vezes. Jesus Cristo fez o que fez, ele crucificou. É lógico que nós vamos agradar um, não agradar o outro, mas vamos levar, empenhar, para nós estar sempre ajudando e agradando. Porque eu estou lá direto no hospital, desde a faxineira, enfermeira, médicos, e ninguém está sabendo que eu sou vereador, não, tá, sou secretário. Então, eu quero parabenizar e falar com você que é isso aí. Vamos lutar em prol da nossa cidade, com empenho, porque eu falo aqui 1000 vezes, saúde em primeiro lugar. A gente tendo saúde, nós vamos ter uma colher de pedreiro, igual eu faço, nós vamos trabalhar na capina, servente, a vida é essa. Então, é isso. Empenho e parabéns para você, seu secretário, e vamos unir os 15 aqui para a gente respeitar cada trabalho de cada um, para a gente estar melhorando cada vez a nossa saúde. Muito obrigado, seu secretário. Eu que agradeço. Uma crítica, ela traz na gente vários sentimentos, mas um elogio, meu avô dizia, o elogio traz responsabilidade de trabalhar melhor. Então, eu saio daqui com esse elogio, dizendo que a gente tem uma responsabilidade maior. E eu quero parabenizar o senhor também, pela forma como o senhor tem chegado à Santa Casa, o senhor tem um trabalho social,
E eu nunca ouvi alguém dizer que o Buresca chegasse lá e dissesse, eu sou vereador, né? Enfim. E eu tenho aqui um testemunho que eu quero dar. O vereador me ligou falando que estava precisando de uma consulta para ele pessoalmente, e eu sei que se ele chegasse lá e ele passou pela ortopedia, ele não falou com o médico que ele era vereador. Então, o senhor também está de parabéns. Obrigado. É porque, você sabe o que tem que elogiar? É a força, é a vontade para fazer mais. Porque quando eu recebo um elogio, acho que eu durmo até mais em paz, porque essa vida não é fácil, não. Mas Deus proporcionou para nós temos que provar e fazer e acontecer, em nome de Deus. Palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Juninho Fagundes. Boa noite, senhor presidente, vereadora Aline, vereadores. Quero cumprimentar também aos funcionários dessa casa, todos que nos acompanham. Cumprimentar também as amigas Eva, Virlaine, Marcela, a Elaine, também sejam sempre bem-vindas. O Diego Lábios, o cidadão que está presente em quase todas as nossas reuniões, seja sempre bem-vindo também. A Arley da Rádio. Dona Lúcia também. Secretário, primeiro quero agradecer a sua presença. É muito importante, né, que tenha essa reciprocidade, né, de ideias, e os poderes se complementam, né? Então, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco e nos reportar algumas situações que vêm acontecendo no município. Primeiro, secretário, eu queria te agradecer por olhar pelo bairro Sobradinho, né, porque eu sou morador da região e recebo muitos pedidos, né, com relação ao posto de saúde, porque o Promissão realmente tem uma demanda absurda, né? Pega o Brant, pega o Promissão 1, 2, né, e a região ali. E realmente o bairro Sobradinho estava precisando, eu quero te agradecer. Só reforçando o que o Fabiano disse também, né, para não deixar o pessoal do Morro do Cruzeiro, né, desamparado, eu tenho certeza que não vai deixar, mas que procure um espaço, né, que possa atender aos dois tranquilamente. E uma outra situação, eu gostaria de saber qual o procedimento que está sendo feito com relação às cirurgias, né? O hospital está fazendo cirurgias, vocês estão conseguindo cirurgia em outros municípios, porque eu sei que tem alguns municípios que fecharam o hospital também, ao redor, municípios vizinhos de Lagoa Santa. Vocês estão tendo acesso a Belo Horizonte? Como é que está esse procedimento? Vereador, a sua pergunta ela é muito oportuna. O nosso hospital é um hospital de média complexidade, né? E aí nós optamos por fazer cirurgia geral, porque aí a gente tinha uma demanda reprimida muito grande, ainda temos uma demanda, e estamos avançando na questão da ortopedia. Só para se ter uma ideia, no mês de janeiro, nós fizemos 72 cirurgias eletivas no município, né? Então, isso é um impacto muito grande. Belo Horizonte, ela está ficando com as cirurgias da alta complexidade. Por quê? Porque esse a gente não dá conta de fazer mesmo. Tem um estrangulamento muito grande em Belo Horizonte. Belo Horizonte fala que o governo do Estado deve um valor muito alto para eles, então eles estão refinando a regulação no sentido de atender a alta complexidade. Então, nós temos feito isso. Aquelas cirurgias oncológicas que você precisa ter exames de alto custo para dar prosseguimento à cirurgia, nós estamos optando por comprar, inclusive, o procedimento para que Belo Horizonte possa estar com o paciente preparado para poder fazer a cirurgia, né? Reconstrução mamária, ortopedia de maior porte, que Belo Horizonte tem essas dificuldades. Nós estamos também fazendo pelo mutirão, que era um mutirão que a gente colocou recurso próprio do ano de 2017 para realizar. Nós estamos fazendo cirurgias de catarata, são 40 cataratas, o senhor, inclusive, me ligou, sim. Aí eu falei assim, ela está na fila, o senhor pode ficar tranquilo que ela vai entrar, né? Então, assim, são 40 pacientes, e o prefeito, já estou dando uma notícia aqui em primeira mão, o prefeito pediu para eu apresentar para ele toda a demanda de catarata, porque ele, muito provavelmente, vai colocar recurso. Então, assim, para que a gente possa fazer aqui, isso em regime de mutirão. As cirurgias ginecológicas... Isso aí ser feito aqui em Lagoa Santa mesmo? Aqui em Lagoa Santa. Essas cirurgias estão sendo feitas em Lagoa Santa, né? As que eu falei, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgias de varizes,
Nós estamos fazendo também, contratamos 60 cirurgias do pessoal que estava na fila, 2013, 14, 15, 16, 17. Nós estamos pegando os casos mais gritantes, por exemplo, uma esterectomia, que é tirar o útero. Só uma mulher que sabe que tem um problema desse, né, Nil, que tem um sangramento, é algo assustador, então a gente está realizando aqui também. E alta complexidade em Belo Horizonte. E aí, respondendo, inclusive, a sua pergunta, fazendo um gancho na pergunta do vereador Fabiano, quanto mais a gente pactuar com os municípios para realizar para a Lagoa Santa e para os outros municípios, a gente faz escala. Porque você não consegue firmar uma equipe para ele vir aqui fazer 15 cirurgias no mês, ele não vem. Então, você tem que ter volume. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa virar o ano de 2018 para 2019, fazendo 200 cirurgias, porque aí o bloco torna viável, vereador. E essa situação tem sido discutida no CISREC? Temos. Aí, nós já entramos com um pedido junto à juíza, porque aí é um pedido judicial, quem faz isso é o interventor, pedindo para que o CISREC possa ser contratado com o hospital. Aí, os municípios da região vão fazer conosco, em especial a catarata e a ortopedia. E fica mais barato também. Fica mais barato, porque o que acontece? Você compra os insumos em maior quantidade, você firma uma equipe, porque senão você fica fazendo e eu estou trazendo aqui de forma bem a miúda mesmo, porque nós estamos sendo ouvidos, né, pela população para poder entender. Quando você tem uma equipe formada de um médico, é uma coisa. Agora, quando você tem uma equipe formada por 5, 6 médicos, aí você tem esse revezamento, você tem essa condição. Você tem 5 médicos, cada um é especialista numa área, então você consegue dar uma vazão maior. Então, por isso da importância de a gente fazer isso com o CISREC. Está com a juíza, aguardando o despacho dela, para ela autorizar o CISREC contratar o hospital para poder fazer. E a vascular, a gente praticamente não tem mais fila, a gente está zerando a fila, e a cirurgia geral, a gente já reduziu bastante. Obrigado, secretário. Obrigado, senhor. Quero somente colocar novamente à disposição, eu acho que, como Vossa Senhoria disse aí agora, né, que tem várias especialidades, e aqui também da mesma forma na Câmara, né, cada um entende de um assunto, cada um tem a sua especialidade. Eu não posso ver sangue que eu caio, tá? Mas o que depender de mim, pode contar. Eu tenho certeza que nós temos aqui o doutor Nil, que é médico, o Fabiano, que é fisioterapeuta, foi secretário, a Aline, né? A gente não precisa nem de falar. Então, que pode me utilizar também no que você precisar, porque eu acho que o diálogo é importante, e se a gente conseguir trabalhar em conjunto, eu acho que a cidade só tem a ganhar. Eu posso pedir, então, para o senhor? As emendas impositivas estão abertas. Eu fiz essa fala aqui no ano passado. No ano passado, eu quero agradecer, né, as emendas que vieram, do Paulo da DM e o Carlos, a emenda do vereador Artileu, que a gente também tem que elogiar, da vereadora Aline não saiu a emenda, mas foi porque o governo do Estado não pagou, mas tem uma emenda. Gente, por favor, essa moeda da emenda parlamentar, quem tem que fazer são os políticos. Né? Então, falou que tem emenda, a gente fica lá até meia-noite cadastrando. A minha foi para outra área, para a próxima a gente trabalha para então, a saúde. Eu agradeço. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Artileu. Boa noite a todos os meus colegas vereadores, a vereadora Aline e a todas as pessoas que nos acompanham e as pessoas que estão aqui presentes no plenário da Câmara. Boa noite, Gilson, tudo bem? Tudo bem. Gilson, de regra geral, quando a pauta é saúde, eu percebo que as explicações do secretário de saúde ficam muito em torno... Não, eu não estou ligado, não. Os esclarecimentos, né, as perguntas ao secretário de saúde e os esclarecimentos fica muito pontual, fica muito assim... E a sensação que a gente tem é que a Secretaria de Saúde só está fazendo gestão de apagar incêndio pela, né, tantas pautas assim, nesse sentido. E aí eu queria aproveitar que o senhor está aqui, se o senhor pode fazer isso agora, se não pode, o senhor pode encaminhar isso em outro momento. A gente gostaria de saber, assim, como gestão da política pública de saúde, o que está planejado?
O que que vai ser mantido e melhorado? O que vai ser reduzido, extinto, né, corrigido? E o que vai ser inovado? A gente não consegue, muitas das vezes, ver as metas para a política pública. E eu fico muito inquieto, porque é com as metas que a gente pode fazer, né, um monitoramento e saber se está atingindo os resultados ou não. Se o senhor puder falar, grosso modo, né, quando o senhor, como, né, gestor, o que o senhor pensa para a política de saúde de Lagoa Santa, manter, corrigir, reduzir ou inovar e avançar? Se não for possível isso agora, em linhas gerais, que o senhor nos mande isso para cá por escrito, porque é o que a população geralmente nos pergunta também, né? Essa Secretaria de Saúde, essa gestão de saúde, ela veio para quê? Né? O que vai impactar na vida do cidadão aí, de regra geral? Obrigado. E aqui eu volto, porque assim, não é porque o vereador Fabiano saiu, não estou fazendo críticas à gestão. É difícil a gente assumir sem o hospital de portas abertas. O que a gente tinha era um hospital que ele fazia um pronto atendimento. Isso virou uma bandeira dentro do governo. Cidade não dá para conviver. Agora, do ponto de vista da estratégia, o hospital a gente já falou bastante aqui, eu acho que ficou muito claro que a gente tem uma visão de expansão do hospital, principalmente nas cirurgias, porque isso é o que viabiliza o hospital, eu já disse isso aqui no outro momento. Nós assumimos com 17 equipes da família, já estamos com 20. Saúde mental, nós tínhamos 2 serviços credenciados, eu tive aqui até numa pauta conversando sobre isso, nós já conseguimos credenciar o CAPS-I, estamos aguardando. Assim que a gente receber o recurso, a gente implementa o CAPS-AD 24 horas, que é uma política extremamente importante. Vou escrever e te mandar. É só para, quando tratar de siglas, o senhor dar o significado, que geralmente a população não sabe o significado dessas siglas. O CAPS é aquele serviço da saúde mental. Então, nós temos um serviço adulto e temos um serviço para pessoas em abuso de álcool e outras drogas, e que tem aí um transtorno mental em decorrência disso. Temos o CAPS infantil. O infantil, nós conseguimos credenciar. Esse serviço foi implantado pelo prefeito Rogério na primeira gestão dele, com o secretário doutor Neves. Nós tentamos habilitá-lo, já nos últimos 3 anos do governo Rogério, e agora a gente conseguiu habilitá-lo. Então, quando o recurso começar a receber, a nossa pauta é fazer o CAPS-AD 24 horas, que é o de álcool e outras drogas, que deixaria de ter esse formato e passaria a ser um CAPS 24 horas, 7 dias na semana. Né? Então, a gente passa a ter um nível de resolubilidade. Nós estaremos entregando para a população agora, se Deus quiser, em abril, o antigo PAN da Várzea vai ser o Centro de Especialidades Médicas Multiprofissional, o CEM, com várias especialidades médicas, e ali com o CREAB trabalhando no mesmo lugar, de forma integralizada, isso está bem encaminhado. Nós estaremos ainda, nesse ano, trabalhando com a ampliação da otorrinolaringologia dentro do hospital, o ambulatório, para a gente poder efetivar e gerar. Então, assim, isso é o nosso plano de ação. Está vindo aí em maio o Mãe Santa, que é o novo pré-natal da cidade, com a entrega do kit, como nós fazíamos no passado, a questão... Já tivemos uma conversa, inclusive, pautada, a vereadora Aline esteve lá nos cobrando a questão de como fica essa gestante, para onde que vai, porque Vespasiano fechou as portas, nós temos um problema também com as maternidades de Belo Horizonte, que atende o vetor norte com dificuldade, então nós vamos garantir que essa gestante chegue à maternidade de forma segura, fazendo um acolhimento na Santa Casa e depois fazendo um encaminhamento. Nós estamos também trabalhando com um novo formato de sistema de formação. Nós estamos na fase já de visitar as empresas para ter um sistema de formação com agendamento online, com a verificação da marcação, se o paciente vai ou não vem. Vereador, só para o senhor ter uma ideia, para cada 10 consultas especializadas que se marcam em Lagoa Santa, 3 pessoas não comparecem. Essas 3 pessoas que não compareceram, a gente paga.
Então, a gente precisa ter um sistema melhor para poder monitorar. Se a pessoa não foi, a gente ter tempo hábil para poder colocar uma outra pessoa no lugar, inclusive no mesmo dia. Ou seja, 30% das nossas consultas e exames nós perdemos. E muitas vezes exames e consultas que custam muito caro para a gente. Então, a gente está trabalhando nessa equação. E aí a gente vai trabalhar também com outras políticas, a gente precisa trabalhar melhor a questão da promoção em saúde. Foi muito pouco divulgado por nós, enquanto governo, mas as nossas policlínicas, nós temos pediatra, nós temos ginecologista, nós temos agora o psiquiatra, nós precisamos fazer melhor uma divulgação disso. E aí capacitar os nossos recursos humanos para poder fazer essa divulgação. Secretário, por ocasião do Fórum da Juventude que realizamos e que o senhor esteve lá presente, saiu de lá dos grupos de estudo várias demandas à juventude na saúde e a saúde da juventude. Atendimento especializado, né, a questão dos distúrbios alimentares, saúde emocional, a questão dessa fase de transição mesmo, né, do desenvolvimento, orientação sexual e etc. E eu queria perguntar ao senhor o que já avançou para que essa juventude de Lagoa Santa tenha, em algum lugar, um atendimento especializado por profissionais que realmente entendam a sua linguagem, que possam orientá-lo de forma a contendo. Está previsto para o CEI, o Centro de Especialidades Médicas e Multiprofissional. Não há um recurso específico para a gente fazer uma contratação específica para médico atender essa população-alvo, mas que, se a gente tem um ambiente que seja mais favorável, mais alegre, mais receptivo e que fale a linguagem desse jovem, então é nesse sentido que nós estamos trabalhando. E o centro está previsto para ser inaugurado em abril? Em abril. Eu até convido os senhores vereadores para poder fazer uma visita. Lá está em obra, nós estamos mudando piso, fizemos as adequações, estamos comprando vários equipamentos. Ele vai ser um centro muito acolhedor. A cidade vai gostar muito do formato. É muito parecido com aquele centro que a gente tinha, que era o Crescer, centro que atendia a crianças e adolescentes. Esse vai atender desde a criança até a terceira idade. O senhor consegue dizer quais especialidades serão essas que farão parte do centro de especialidades? Pediatria, cardiologia, não vou falar todas aqui porque eu não vou estar lembrando. Cardiologia, pediatria, ginecologia, otorrinolaringologia, os profissionais fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, Ok. Cardiologia mais para o cardiologista mais para o crônico, o endocrinologista. Secretário, eu aceito o seu convite de visitar ainda enquanto em obras. Vou pedir ao pessoal do meu gabinete para fazer contato com seus assessores, para a gente marcar essa agenda. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Merenciano. Boa noite aos novos vereadores, a todos presentes, aos ouvintes da Super FM, aos internautas, boa noite a todos. Boa noite ao secretário Gilson, qual eu tenho muita consideração. Ô Gilson, deixa eu te apertar um pouquinho, está muito... A coisa está muito... Só dar um aperto. Nós passamos um momento no município, e eu acho que até isso já passou, pelo menos pelo volume de reclamação que nós tínhamos aqui na Câmara, a questão dos remédios, né, que está faltando muito remédio. Isso foi normalizado, Gilson? Vereador, você não está apertando, não. Essa pauta é importante. Nós assumimos a gestão e pode se verificar aí nas atas, que eu falei que nós assumimos a gestão com 20% do elenco disponível. Nós já estamos com 80%. Grande parte dos insumos e medicamentos que a gente tinha maior dificuldade porque o governo do Estado fez um processo de centralização das compras e os municípios estavam comprando na ata do Estado. Como o Estado não estava pagando os fornecedores, não queria entregar. Então, nós optamos por fazer a nossa compra direta, fazer o nosso processo licitatório. Nós reduzimos muito, vereador Robertinho, a questão da demanda de medicamentos judicializados. Eu lembro um dia que o Juninho me ligou e eu fiquei
assustado, ele falou assim, Gilson, como que mudou? Porque antes tinha que entrar na justiça, você lembra? Foi, Juninho, como assim entrar na justiça? Não, tem uma comissão, então essa comissão, ela acompanha, ela é formada por 6 membros, e aí os medicamentos de alto custo, porque acho que deixou de bater muito aqui na porta de vocês, né, esses medicamentos que tinham. Agora, a gente ainda tem uma falta, Robertinho, mas é em função de fornecimento. E aí, gente, é importante quando o recurso a gente dá uma destinação melhor. As 2 emendas que nós recebemos aqui, vindas de vereadores, eu tive o cuidado de pedir que os vereadores nos permitissem, porque ele está solicitando, né, eu falei tanto para o Paulo Carlos e o Artileu, para a gente colocar a emenda com medicamento. Isso nos permitiu, por exemplo, com essas 2 emendas, abastecer a farmácia básica por 6 meses. Então, realmente normalizou, cessou a reclamação de... Né? Mas ainda temos um caminho ainda para percorrer, que são esses 20%, vereador. Mas realmente, Gilson, eu concordo com você. Eu acho que normalizou, pelo menos, o volume de reclamação que nós tínhamos na Câmara aqui. Não, eu, pelo menos, eu atendo muita gente no meu gabinete. No meu gabinete não tem recebido já há algum tempo reclamação de falta de medicamentos. Eu queria fazer uma colocação, apesar do Fabiano não estar presente, porque eu estive no hospital domingo retrasado com a minha filha também. A minha filha Ana Luísa, está registrado o nome dela lá, e a Érica, minha esposa. E nesse dia, pelo menos, eu também, o hospital estava limpo, atendimento, assim, eu fiquei impressionado com o atendimento do hospital, né? Não sei se eu dei sorte, porque eu não vou muito no hospital, né? Até tenho ido ultimamente, porque as voluntárias voltaram, e eu faço parte, sou voluntário também, mas eu tenho ido já há algum tempo com uma certa frequência, e eu tenho visto o hospital limpo, o atendimento, eu não tenho visto reclamação, nesse sentido. E domingo, retrasado, eu estive com minha filha lá, na parte da manhã, o hospital estava limpo, o atendimento foi rápido, né? Ela entrou na fila lá e atenderam, todos que estavam lá foram atendidos muito, o atendimento foi muito breve, e o hospital estava limpo. Então, a gente tem que também, né, eu critico quando tem que criticar também, mas a gente tem que elogiar, porque faz parte, né, e o hospital precisa mesmo de ajuda, nós temos que ajudar o hospital com as emendas, né, todos, inclusive, eu queria ver, viu, Gilson, parabenizar realmente a todos os vereadores que estão empenhando para trazer a emenda para o hospital, que nós temos que realmente melhorar cada dia mais o hospital. Nós temos condição de ajudar com as emendas, através dos deputados estadual e federal. Eu vou fazer só um pedido, Gilson, aproveitando, inclusive, a Virlane aqui, mas vou pedir, que eu já tenho quase um ano, a questão da moradora na Orla da Lagoa, com todo o respeito que todos me merecem, aquilo é um absurdo, a Orla da Lagoa é um APP, é uma área de preservação, então, eu não sei por que ainda, com todo o respeito, não se retirou aquela moradora dali, encaminhou ela para um lugar adequado e tal, e outra coisa, quanto mais tempo ela ficar ali, ela vai atrair outras pessoas. Então, vou pedir mais uma vez, solicitar, que eu sei que é de responsabilidade de vocês, Gilson, e da Virlane, encontrei com ela outro dia, inclusive pedi novamente, que remova aquela senhora dali, né? Porque nós vamos criar mais um problema ali na Orla da Lagoa. Eu sei que é uma coisa pontual, mas eu tenho que falar, porque aquilo ali não pode ficar do jeito que está, né? Então, vou pedir, aproveitar a oportunidade de vocês aqui, a Virlane é uma amiga de muitos anos, que resolva aquela situação. Senão, nós vamos para aquele... daqui a pouco, outras pessoas vão para lá, vão morar igual. Foi a luta de ter retirado as pessoas ali do horto, né? E a gente vê cada cena, né? Então, vou pedir mais uma vez, viu, Gilson? Tá. Resolva aquela questão, encaminhe ela para o... ela está sendo assistida pelo... como é que chama? POP? Sendo POP, mas ela está sendo assistida demais, e ela está morando lá, gente. Com todo respeito, eu acho que tem que resolver, né, arruma um lugar para ela adequado. Nós voltamos aqui, toda semana tem
auxílio moradia, que arruma auxílio moradia para ela morar no lugar. Então, ali ela não pode ficar. Inclusive, eu estou encaminhando de novo para o Ministério Público um documento, né, porque já há muito tempo que eu venho solicitando a remoção dessa senhora, e ela continua lá daquele jeito. Tá? Eu vou pedir, então, estou mais uma vez, e mais uma vez, viu, Justo, te parabenizar pelo trabalho, respeito muito o seu trabalho. Eu sei que a impressão que eu tenho nessa gestão, que você está vivendo uma dificuldade imensa, coisa que você não teve na outra, não sei o que é. Eu sei que você está tendo dificuldade, né? Não sei se é o momento que o país atravessa, ou alguma coisa está acontecendo. Mas nós confiamos muito no seu trabalho, acho que você é uma pessoa muito bem intencionada e séria. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Eu que agradeço. Vereador, eu queria fazer uma correção de justiça aqui. O senhor colocou uma emenda pelo deputado Eros no hospital, mas houve um atropelamento e a emenda aí foi para o hospital estava sem regularidade. Né? E eu queria agradecer ao senhor e pedir que agora ele pode colocar a emenda impositiva no CNPJ da Prefeitura, que aí a gente faz o repasse. Viu? Então, eu queria fazer essa correção, que eu não citei o senhor. Está ótimo, muito obrigado, José. Você só não me respondeu, falou da emenda, esqueceu da mulher que está a senhora que está na aula lá. Essa questão eu vou conversar com a Virlane, né? E aí a gente dá os encaminhamentos lá e comunica ao senhor. O vereador Rafael, o vereador havia solicitado a palavra, vou passar a palavra. Logo após eu passo para Vossa Excelência, tá? Muito obrigado. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, Aline, nossa colega vereadora, os vereadores, o público que nos assiste pelas mídias e também aqui presente, meus colegas funcionários públicos. Primeiramente, senhor presidente, eu queria adentrar um pouco o secretário foi convocado para tratar de um determinado assunto, mas como entrou-se em outros assuntos pertinentes à pasta, eu também vou entrar nesses assuntos. Primeiramente, em relação à colocação aqui do nosso vereador Robertinho, eu até conversei muito com ele na comissão de semana passada, e eu sou testemunha do esforço que a Prefeitura faz com essa questão dos moradores de rua, que é uma questão que extrapola a questão jurídica, ela passa a uma questão social. Embora nós tenhamos esse caso na Orla da Lagoa, que é um cartão postal, né? Nós sabemos que tem outros casos na cidade e carece uma solução, senhor presidente, mas a solução disso a gente sabe que ela tem que ser multidisciplinar, inclusive muitas vezes até com apoio do Poder Judiciário, né? Tem que ser, às vezes, coisas até compulsórias. E isso trata-se de uma questão de difícil solução, porque é uma questão realmente de ordem social, e não só de ordem jurídica. Passando aqui para o assunto de saúde, senhor presidente, eu queria citar também, igualmente aconteceu com o meu colega aqui do lado, há alguns 2 meses ou 3 meses, eu estive no hospital, socorrendo uma criança de 6 ou 7 anos, até amiga filha de um amigo meu, que precisou ser atendida no momento, e queria também relatar a experiência que eu tive no hospital, que foi das melhores experiências, uma equipe totalmente preparada, o hospital totalmente limpo e totalmente adequado a atender. Era, se eu não me engano, um sábado ou domingo à noite. O hospital estava cheio pelo dia que tratava, então acabou que houve uma espera no atendimento aí de aproximadamente 1 hora, uma hora e pouco, que é naturalmente normal dentro do protocolo, né? Estava dentro do protocolo de Manchester, estava com a fita verde. Né? Era uma situação que, mas dentro de 1 hora e pouco, foi prontamente atendida, foi medicada, foi embora para casa, e no outro dia estava tudo solucionado. Foi só um susto, mas assim, o atendimento primordial do hospital, e uma coisa que eu pude reparar
no hospital, e fica a primeira pergunta que eu quero fazer para o secretário, é a seguinte: nessa ocasião eu pude reparar que havia funcionários da prefeitura no hospital. Então eu queria perguntar para o secretário como tem sido esse controle e essa avaliação do serviço prestado do hospital, porque eu tive essa boa experiência lá, mas como tem sido esse controle e avaliação, se esses funcionários têm acompanhado de perto, como que funciona em relação ao executivo. Afinal de contas, o repasse é feito pela prefeitura, é dinheiro do povo que vai para o hospital. Então, eu fiquei muito satisfeito ao ver esse acompanhamento in loco de funcionários da Secretaria de Saúde. Queria saber do secretário como que funciona esse acompanhamento. Segundo, nós sabemos, senhor presidente, que a situação de saúde do Brasil é caótica de um modo geral. Até citou aqui o colega Fabiano a dificuldade que todo o Brasil enfrenta a nível de saúde. Sabemos também que o nosso secretário Gilson Urbano, que já teve sua competência testada, né, inclusive nesse município, como em outros municípios, sabemos que ele tem desempenhado um papel de Atlas. Atlas, na mitologia, era aquele que carregava o mundo nas costas, né? Então, carrega hoje as duas secretarias de maior importância dentro do município, que é a saúde e o bem-estar social. Afinal, se não tiver saúde e bem-estar social, o desenvolvimento urbano, obviamente, fica prejudicado e todas as outras questões acabam prejudicadas, né? Não se compara a importância de setores, secretarias que cuidam de questões internas do Executivo, como as duas que ele carrega. Então, nós sabemos a quantidade de trabalho, a sobrecarga e os grandes desafios que ele tem encontrado. Mas eu acho que nós devemos ter memória, e eu me lembro muito bem que em janeiro, quando assumimos o mandato, até durante a campanha, quando todos os vereadores andaram, a situação na qual se encontrava a saúde do município, né? Para citar alguns exemplos aqui, nos postos faltavam médicos, faltava medicamento, a questão do medicamento ele já colocou. Então, eu gostaria também que o secretário fizesse um pequeno paralelo da situação encontrada na prefeitura, porque nós sabemos que ainda temos, sim, muitas dificuldades, muitas coisas para serem ainda consertadas e muitas coisas para serem implantadas. Mas é importante que nós citemos os avanços que nós tivemos nesse 1 ano e 2 meses de governo, 1 ano e 2 meses na qual o Gilson está à frente desses avanços. Então, eu gostaria que o secretário fizesse um paralelo da situação, se já está, todas as equipes já estão completas, todos os postos estão com médicos, para que a gente possa estar avaliando. E, no mais, eu só tenho a parabenizar o secretário pelo trabalho desenvolvido. A gente sabe que é um desafio imenso e um desafio em dose dupla, no caso dele. Então, eu queria deixar parabenizado essas duas questões para o secretário. Vereador, a questão do acompanhamento e avaliação do hospital, nós instituímos um grupo de trabalho em que o grupo gestor da secretaria acompanha o hospital. Até o mês de fevereiro, todo final de semana nós tínhamos uma pessoa da gestão de sobreaviso que acompanhava. Como a gente já tem um pouco mais de segurança, então esse grupo não precisa estar mais presente. Mas a gente formou uma comissão que avalia o hospital. Só para o senhor ter uma ideia, problemas na área da saúde, uma dor que a gente tem, ela pode ser algo muito simples de ser resolvido, mas ela pode ser algo bastante complexo, bastante complicado. Sem mencionar aqui nenhuma situação, mas que envolveram atores desta casa, nós tivemos 2 pacientes cardíacos bastante complicados nesses dias. Um no sábado e outro ontem. Inclusive, eu recebi ligações de vereadores me pedindo, porque é uma pessoa muito querida. Tá? E aí, veja bem,
Então, você tem que, enquanto gestão, entrar no processo. Então, se a gente passa só o dinheiro, Artileu, e fala que tem que dar resultado, em saúde não funciona desse jeito. É diferente de você definir que vai comprar uma peça de um carro ou comprar um carro. Você tem que acompanhar, porque às vezes você precisa entrar nesse processo. Então, a gente fez essa comissão, avalia. O hospital hoje é avaliado por metas. Nós estamos hoje, por exemplo, descontando um valor do hospital por não ter alcançado todas as metas. E aí o que acontece? Ele tem que cumprir essas metas, porque se ele não cumprir no próximo trimestre, ele vai ter o valor dobrado em relação ao desconto. Então, isso aqui é só para o senhor ter ideia, que às vezes, quando a gente está lá, a gente não está só passeando, a gente também está avaliando. Todas as críticas, todas as sugestões que a gente recebe, nós as avaliamos. A gente não descarta nada, qualquer situação, para que a gente possa avaliar. E lembrando, claramente, que Lagoa Santa teve um hospital funcionando por 12 anos, sem efetivamente ter uma cultura hospitalar. Ficou-se um hospital de portas fechadas e agora a gente está juntando as coisas e começando. Então, é impossível qualquer secretária municipal de saúde, assumir e achar que passa o dinheiro que está o problema resolvido. Não está, não. A gente precisa acompanhar mesmo. Em relação aos avanços, eu vou colocar 3 aqui para o senhor, mas eu vou colocar 3 desafios também. Não é para a gente não falar que a gente só tem avanços, a gente tem desafios. O primeiro avanço, que foi extremamente importante, foi a gente recompor as equipes. E vamos deixar assim muito claro, o Nil participou de um grupo formado na secretaria, naquele momento eu convidei como presidente da Comissão de Saúde, ele não estava lá porque era amigo, era porque era presidente da Comissão de Saúde, e nós pautamos 3 situações. Vereador Nil, eu queria que você, por favor, me corrigisse se eu estou errado. A questão da recomposição das equipes, né, a questão de garantir que o medicamento chegasse, e a questão efetiva de voltar às cirurgias eletivas no município. Então, esses foram os 3 avanços. Nas 3, eu ainda digo que tem desafios a serem feitos. A gente não resolveu 100%. Nós ainda temos um problema de fixar o profissional no município. Às vezes, ele está vindo, faz uma residência, sai, às vezes você fica com a equipe. Nós hoje temos 2 médicos feristas. Antigamente, quando eu assumi a gestão aqui, Juninho, em 2009, não tinha médico ferista. Então, às vezes, uma unidade ficava 30 dias sem médico. Então, a gente tem tentado equacionar. Por exemplo, eu fiquei aqui no Francisco Pereira 1 semana sem médico, porque é o tempo de chamar, trazer ele aqui. Esta casa aprovou a lei do mais médico, garantindo que a gente pudesse ter mais essa possibilidade. Então, isso facilita bem. Então, nós assumimos, só para se ter uma ideia, das 17 equipes que nós tínhamos, 9 delas não tinham médicos. 9 não tinham médicos. Então, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo equacionar. E se a coisa apertar muito, a gente ainda tem 2 médicos feristas que a gente consegue deslocar para atender. Quais são os nossos maiores desafios? E aí a gente tem que colocar o desafio do financiamento tripartite. O principal financiador do sistema, ele saiu de cena, foi a Secretaria de Estado. Então, a gente tem um financiamento precário. Então, o município, hoje, o que ele consegue fazer, está fazendo com recurso próprio do Tesouro. Então, as pessoas chegam e falam assim, ô Gilson, você gastou o dinheiro todo da prefeitura, está faltando, não fez obra e tal. Ô, gente, eu durmo muito tranquilo, porque o hospital não fechou na minha gestão. Né? Então, se a gente conseguiu fazer, mas nós temos um problema, a cidade precisa fazer obras, a cidade precisa avançar em outras áreas, a saúde, infelizmente, tem esse desafio. O segundo desafio que eu